A nossa conversa, né, pode parecer que a gente está falando exclusivamente desse momento de hoje, ela tem origem nesse livro, que se chama Na Viagem da Vida e foi escrito por espíritos diversos, e eu tive a alegria de ser o médium desses companheiros. E numa das suas páginas, o espírito Humberto de Campos, né, esse grande escritor brasileiro que, além do seu trabalho enquanto encarnado, fez um trabalho maravilhoso através das mãos de Francisco Cândido Xavier, traz no capítulo 4 uma página com esse título. Uma reflexão breve, uma reflexão simples, e eu fiquei pensando em conversar sobre isso, e a minha busca nessa conversa nossa de hoje é inclusive para mostrar por que a gente criou o sagrado em nós, essa jornada de reflexões, né, que a gente já está na segunda turma. E em breve nós estaremos entrando com a terceira turma, o quanto que esses temas são importantes para a nossa vida. Porque a resposta a essa pergunta, ela é bem breve. Mas a reflexão para a gente entender por que essa pergunta se encontra hoje na vida das pessoas, isso é algo mais profundo e exige de nós inúmeras reflexões, né? Reflexões no sentido de entender a nossa postura, o nosso lugar nesse universo a caminho do sagrado, que tipos de pessoas fazem esse tipo de questionamento e às vezes se envolvem, né, num processo de revolta, de abandono da fé, que dificulta muito, muito, muito o caminho de cada um de nós. Então, o que nós vamos tentar trazer para cada um de nós avaliar é um pouquinho de onde nós estamos com Deus. Qual que é essa nossa postura, na verdade, com o Criador, né? E qual, né, o lugar que nós ocupamos nessa relação. Eu queria citar um texto de Epicuro, né, que é um estoicista, é um filósofo grego, num texto que se chama Carta sobre a Felicidade, escrito a Meneceu. Ele diz assim: os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Então, às vezes, a nossa questão não é se Deus existe ou não.
A nossa questão e a nossa dificuldade, o nosso desafio, e aí a partir de onde nós precisamos refletir e mudar a nossa vida, né? Porque eu entendo que nós precisamos de mudanças, né? Se nós não precisássemos de mudança, a vida em si não estava propondo tantas mudanças e mudanças grandes e difíceis para a nossa vida. Então, a proposta é: qual que é a minha visão de Deus? Aonde nesse processo eu me encontro e o que eu preciso fazer, né, para modificar esses passos, e quais são as situações nas quais eu me encontro e que dificultam a minha caminhada. A história da humanidade, ela traz um processo de evolução da ideia de Deus. No curso do Sagrado, nós temos uma aula inteira sobre isso, né? Porque achamos que é um dos fundamentos da vida, é entender o Criador, entender Deus, entender o Pai, Alá, Jeová, que nome que as pessoas deem, né? Para ter uma relação, né, que seja de crescimento pessoal. Então, nós caminhamos, né, desde o politeísmo, passamos, né, pelo monoteísmo e temos, ao lado dessa evolução, onde sai da ideia de inúmeros deuses, aonde nós encontramos os inúmeros mitos que nos ensinam profundamente sobre a realidade emocional de cada um de nós, para uma ideia de monoteísmo, né, que é um processo de crescimento. E mesmo nós que falamos que somos monoteístas, às vezes as nossas posturas observadas de fora por estudiosos do comportamento humano, da questão psicológica, vê que a gente ainda tem grandes resquícios desse politeísmo e não conseguimos abarcar a ideia real dessa unidade divina, né? Esse Deus único que surge primeiramente como ideia e culto no Antigo Egito e que toma uma maior clareza já dentro do judaísmo. E a partir do judaísmo nós vamos ver, né, que surgem mais duas outras grandes religiões que são frutos do judaísmo, que é o cristianismo e o islamismo, através do trabalho e da revelação que Maomé teria trazido ao mundo, através de um livro muito bonito, que é o Alcorão. Então, nós temos ao lado disso os agnósticos, que são aqueles que acreditam que o homem não é capaz de apreender e compreender essas questões da teologia que falam do divino. Temos as criaturas que se dizem ateístas, né? Temos os verdadeiros ateus que dizem não acreditar em nada, que a crença deles
se baseia só na vida material, né? E dentro dessa proposta, dentro do ateísmo, né, nós temos uma escola que alguns estudiosos chamam de um monoateísmo, que tenta identificar uma matéria ou um elemento único do universo. E temos a teoria do caos, que fala, né, de que as coisas acontecem num campo de probabilidades, sem nenhum controle, como a gente fala e entende dentro do monoteísmo. Mas os homens, né, eles colocaram vários nomes e às vezes várias posições de Deus. Então, rapidamente, porque eu quero falar de nós, aonde nós nos vemos e convivemos com essa ideia. Então, tem Deus Criador, Deus Senhor da vida, Deus Juiz Eterno, Deus Senhor dos Exércitos, Deus o Senhor da vinha, o Deus Pai, né, de uma leitura lá da idade patriarcal, que manda tudo, que castiga, que pune, um Deus Pai, né, o Deus de Jesus, que é acolhedor, né, que envolve os seus filhos em misericórdia. Mas tudo isso nós vamos retomando aquela fala do Epicuro, que a nossa leitura, a imagem, não estou falando de imagens feitas, mas a imagem mental que nós temos de Deus, elas são frutos do nosso caminho de evolução. E nós, embora estejamos num momento tecnológico avançado, de conquistas e conhecimentos muito grandes, a gente vê a todo tempo todo tipo desses homens que nós vamos dizer aqui, dessas criaturas e a sua relação com Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, e o que eu vou dizer aqui é assim: o que existe na criatura humana? O que a leva a determinar uma visão de Deus? E qual que é a relação nesse caminho que essa criatura tem com Deus? Vamos começar por um lugar que é a ignorância. As criaturas que não têm nenhum conhecimento, né? Hoje, povos muito primitivos, eles são raros, né? Mas dentro da perspectiva de conhecimento espiritual, muita gente é ainda extremamente ignorante. Ele não consegue nem ter uma ideia superficial muito clara do que seja Deus, do que seja viver a religião, do que seja fazer um caminho religioso. E a ignorância, o desconhecimento, né, leva a criatura a viver uma postura de medo. Porque se eu não conheço, se eu não entendo Deus, se eu não tenho nenhuma ideia do movimento do universo, como isso acontece, como que eu cheguei aqui, o que está acontecendo na vida, o que é espiritual ou não, o que é material, não tem ideia nenhuma disso. E tenho certeza, muita gente
ainda vive nessa pobreza de conhecimento, nos leva ao medo do desconhecido. E nesse medo do desconhecido, né, como eu não sei o que está à minha frente, eu projeto nessa ideia um perigo e a minha relação é de temor. Então, tem muita gente que a relação dele com Deus é uma relação de temor. Essas criaturas, e a gente vai ver que elas não são as únicas, elas nunca fariam essa pergunta. Por que Deus não ouve as minhas preces? Até porque é nesse contexto de ignorância que foi criado deuses materiais, o Deus Sol, a Deus Lua, o Deus Terra, os animais, o totemismo, todo o politeísmo, que tudo tem um lugar de divindade, seja o divino, né, ou demoníacos estão presentes e tudo num contexto de deuses, né? E então, por quê? Porque eu não conheço, então eu coloco nessas coisas todas o meu temor. Nesse processo, né, as pessoas, elas temem a Deus. Porque não a conhecendo, não sabem do que Deus é capaz de fazer. E como a projeção, e aí voltamos a Epicuro, é nossa, e eu sou capaz de matar, sou capaz de agredir, sou capaz de chorar, de sofrer, sorrir, eu jogo essas coisas na divindade e jogo na divindade o risco, né, de agredir, de me castigar, de me fazer um monte de coisa pelo desconhecido que eu vivo. Infelizmente, né, essas pessoas são usadas por outras criaturas, né, e essa crença baseada no temor faz com que muita gente esteja à mercê do poder de castas que fazem que isso aconteça em favor dessas criaturas, sem nenhuma ideia real de Deus. Mas saindo da ignorância, a gente adentra ao campo da imaturidade. A imaturidade moral, a imaturidade espiritual, né? E as criaturas que são imaturas, que elas são infantis, elas têm duas características muito fortes. Primeiro, o pensamento é concreto. Então, elas não conseguem entender um Deus abstrato, de jeito nenhum. Tanto é que, querendo ou não querendo, a grande maioria dos religiosos, mesmo falando de monoteísmo, mesmo se utilizando do decálogo que não se deve criar imagens de Deus, nós criamos imagens e representações do divino por causa do pensamento concreto. Nós temos imagens, e aí vou falar dos cristãos, de um Cristo
que nós não sabemos se é o Cristo. Que são projeções que tiveram em determinados momentos, da arte principalmente, que foi colocando, e a gente transformou essa ideia num Jesus que muitas vezes não é a possibilidade real do Cristo encarnado, porque ele, sendo um judeu, naquele momento, naquela região, ele não poderia ter os traços arianos, europeus, que são colocados nas figuras de Jesus. E tem muita gente que não consegue entender Deus sem ser aquele velhinho que está ali tomando conta ou qualquer outra ideia, mesmo que seja uma chama, né, uma vela, uma coisa que é um fogo, porque o pensamento concreto exige de nós essa coisa, né? Que é uma ideia que Piaget fala da criança bem pequena, né? Que vai sair no domingo, aí no domingo chove, eles não podem ir, o papai e a mamãe falam, no próximo domingo a gente vai. Não, mamãe e papai, não domingo, domingo chove. Que a coisa é bem concreta nesse processo. Além do pensamento concreto, existe muita fantasia. E nessa colocação, o homem que se encontra nesse momento, ele projeta em Deus as suas fantasias. E Deus é como um super-herói. Né? Deus voa, Deus destrói, cria o universo, faz isso, faz aquilo. Não, no conceito da ciência que você expande, não é isso, né? O contrai o universo, não é isso, é uma leitura de super-herói. Nós vemos isso muito claramente, embora na grande cultura de algumas pessoas na Grécia clássica, no politeísmo do grego, aonde aquela série de deuses, titãs, ninfas e tantas coisas, eles eram os super-heróis e eles são usados hoje para contarem histórias de super-heróis. Infelizmente, tiram eles do lugar do mito, de uma história tão bonita dentro do sagrado, e eles se transformam nessa comercialização que o cinema, que a arte faz deles todos. Ainda nesse processo de aprendizado, né, e a gente vai ver essa turma ainda, essa segunda turma ainda tem uma resposta, né? Deus ouve ou não ouve a prece deles, dependendo do momento, mas como ele é um super-herói, ele vai resolver em algum instante a minha vida. Nós encontramos um outro grupo de uma baixa autoestima, né? Criaturas que se veem ruins, pequenas, feias, más, sem condição nenhuma, né? É uma leitura muito negativa da criatura humana. Me perdoem, né, porque muita gente se incomoda, o judaísmo, ele vende muito esse lugar. Né? Para as pessoas, né, verem esse lugar a gente ruim
e Deus está esse tempo todo, né? A gente, então, o sentimento que essas pessoas têm é de incompetência. E se eu sou incompetente, né, eu me coloco buscando um Deus que seja totalmente competente. Então, a minha relação com esse Deus é de total dependência. Deus é o doador eterno. Deus é aquela mama que dá leite o tempo todo sem parar. Não seca o leite. Então, são pessoas, né, que elas se relacionam com Deus com um pedir constante. E acham que Deus tem que atender os seus pedidos o tempo todo, porque eu não tenho competência na minha vida. Então, ele, que é todo competente, ele tem que me dar tudo, porque eu sou totalmente dependente dele. Mais uma vez, a gente vê o uso que se fazem nos campos religiosos dessas ideias, colocando as criaturas à mercê de grupos que, inclusive, se consideram intermediários entre os homens e Deus. Alguém me perguntaria agora, mas isso não é realidade? Particularmente, diante do que eu estudo, eu não vejo assim. A relação nossa é direta com Deus. Quando nós falamos na nossa live na Sexta-feira da Paixão, eu fiz questão de trazer um versículo do livro de Marcos, que quando ele fala, né, sobre a morte de Jesus, ele diz, né, e os outros apóstolos falam, exceto João, que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Que com Jesus, o chamado Santo dos Santos estava aberto para todas as pessoas e não só para o sumo sacerdote. Depois, nós temos, né, uma ideia que perpassa na nossa cultura toda, judaico-cristã, que é uma ideia, né, do pecado original. E que processa em cada criatura um sentimento de culpa. Né? A gente já nasce com pecado, já nasce com um erro. Né? O homem tem que pagar pelo pecado de Adão e Eva. Né? E não há uma leitura de interpretação, né? Como é que um Deus todo-poderoso condena uma humanidade inteira, dentro dessa visão, pela ação de Adão e Eva? Então, nesse sentimento de culpa, a visão que as pessoas têm é de um Deus que é um juiz intransigente, que tem suas leis claras e, se não cumpridas, a execução será completa por causa do erro. Vamos caminhar um pouquinho mais, porque depois eu quero falar o quanto que essas ideias, do ponto de vista
da pesquisa de espiritualidade fazem mal muitas vezes às pessoas, e a relação que as pessoas têm com Deus, ela é um que a gente chama de um coping negativo, uma relação negativa, e que inclusive adoece e facilita o adoecimento das pessoas. Outra leitura, né, que é esse sentimento, essa ideia de castas, né, que os homens são diferentes, que as classes dos homens são diferentes, que há homens privilegiados e há homens que foram criados para a vida inteira para a miséria, né? Isso constrói uma cultura de orgulho e vaidade, né? Onde a gente acha que é melhor que o outro. E mesmo que a gente não expresse isso claramente em público, é assim que a gente sente. E eu vejo isso muito nos grupos religiosos que olham para os outros com um desdém, que são criaturas que não vão conseguir a salvação, que não vão conseguir uma relação saudável com Deus, que não vão se reconectar, se religar com Deus, né? E, inclusive, às vezes, até com uma percepção muito comprometida, né, da situação disso que ele chama de salvação, né? Pessoas que pegam o texto bíblico na letra sem nenhuma leitura simbólica, né? Lá fala no Apocalipse que o céu seria um lugar para 144 mil pessoas que seriam recebidas por Deus. Então, o índice de lugar para o céu deve estar pequeno ou deve estar lotado nessa caminhada da história da humanidade. E esse Deus é um Deus passional, porque é a projeção da casta. Ele gosta de uns, não gosta do outro. Uns que gostam dele, né? Eles, para se manterem nesse lugar, eles têm que bajulá-lo. Os que não gostam dessas pessoas que o bajulam são seus inimigos. Então, essa leitura, e eu estou falando, essa leitura perpassa ainda hoje na humanidade. Então, essa pergunta que eu trago como reflexão para vocês pensarem, ela fala desse lugar. Por que a gente faz perguntas como estas? Por que a gente questiona certas coisas? Por que a gente quer que Deus faça assim ou assado? Uma outra postura ainda presente, né, é uma postura mercantilista, de negócio, né? Então, são as pessoas que relacionam com a vida num sistema de trocas. Então, eles acham que Deus, para dar alguma coisa, eu tenho que dar outra coisa. Então, eu tenho que fazer sacrifícios, eu tenho que fazer jejuns, não no sentido de um crescimento espiritual e de transformação, mas no negócio. Eu dou esmola, e se eu faço uma caridade, se eu faço uma campanha do quilo, se eu vou à igreja, se eu vou a um templo, se eu vou ao centro espírita, é um processo de troca. E essas pessoas fazem muito isso. Eu conheço inúmeras pessoas no movimento espírita que abandonaram o espiritismo
quando viveram uma situação difícil, e elas disseram assim: eu fiz tudo na casa espírita e a hora que eu precisei, os espíritos e Deus não me ajudaram. Eu já vi muita gente abandonar a igreja católica, abandonar a igreja evangélica, porque viveram situações de muita dor e acharam que foram abandonados por Deus, que faziam um trabalho muito grande e que não conseguiram o que esperavam. Nós temos ainda, antes de falar de uma visão muito importante, as pessoas que estão fechadas no egoísmo. Essas pessoas, né, elas, diante da visão de Deus, né, e Deus deveria servir a elas porque elas são muito importantes, elas têm dois sentimentos, né? Um sentimento de decepção, porque ninguém faz tudo por nós, né? Não existe isso nesse lugar. E um sentimento de revolta que provoca uma negação da divindade. Então, as pessoas que negam completamente a Deus, né, que têm uma leitura profundamente egoística, essas pessoas, na verdade, né, elas são a imagem real do egoísmo. Então, quais seriam os principais passos do homem em direção à perfeição e à compreensão real de Deus para poder entender se essa pergunta que nós trouxemos hoje, ela tem sentido e por que ela faz sentido na vida de muita gente? Porque ela pode não ter sentido na minha vida, mas ela tem sentido na vida dos outros. E eu preciso ter essa ideia e essa questão. E nós lembramos nas nossas reflexões de 4 momentos, né, muito importantes para essa caminhada. A primeira coisa que nós lembramos aqui é o autoconhecimento. Para a gente poder entender a Deus, a gente tem que se entender, né? E o processo de autoconhecimento, como diz, ele é processo, ele começa e não tem fim. Então, nós vamos, através desse trabalho de autoconhecimento, que deve ser diário, que deve ser constante, que ele deve ser feito com a maior seriedade e sinceridade, porque é conosco mesmo, né? Alguém pode falar assim, mas a gente não se engana. Ao contrário, a gente se engana muito, 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 muito. A gente se acredita bom sem ser bom. A gente se acredita honesto sem ser honesto, né? A gente acredita, né, que a gente tenha comportamentos realmente cristãos e às vezes não temos, né? Nesses últimos tempos, eu já falei isso, inclusive falo muito isso, não no nosso canal, mas dentro do movimento, que eu não consegui ainda entender como é que pessoas que se dizem espíritas e que se dizem cristãos adentram um campo, que eu não quero dizer de que lado ou outro, que todos os lados dessas confusões do mundo
eles são questionáveis, defendendo violência, ódio, dizendo que bandido bom é bandido morto. Aonde que aprendeu-se isso com Jesus? Aonde que está esse lugar de ser cristão? E em todas as facções, se a gente pode dizer assim, me perdoe, né? Porque facção fala muito de coisa de bandido, desculpe, né? O ato falho meu nesse contexto. A gente vê o tempo todo gente defendendo essas ideias e falando em nome de Jesus. Né? Aonde está esse lugar? Aonde está o lugar, né, de um religioso islâmico que convence pessoas para serem homens e mulheres bombas para matar as pessoas? Então, o autoconhecimento, ele nos dá a oportunidade de nos reconhecer, de reconhecer o outro, porque à medida em que eu me conheço, eu vou passando de alguma forma a conhecer os outros que estão ao meu redor. E nesse processo construir uma crença de conhecer a Deus. Porque se não fui eu que fiz a lua e nenhum homem da terra fez a lua, algo ou alguém, né, com uma inteligência e uma capacidade fez essa lua. Fez as leis da física e da astronomia que determinaram essa situação. Né? Nesse autoconhecimento, né, a gente vai ver que a gente evolui esse reconhecimento da gente. Porque a primeira coisa que eu entendo é que eu sou uma criatura. Que eu fui criado. Por quê? Por quem? Né? A gente, né, essa questão do divino é uma questão de aprendizado. Né? E como diz a música do grupo Preto no Branco, né, ninguém entende Deus, né? Ninguém conhece Deus. Nós não conhecemos Deus. Nenhum de nós. Nem crentes, nem ateus. Então a gente é muito atrevido falando de Deus. Então se a gente é criatura, né, a gente tem que entender que há um Criador. E nessa constatação, lembrando aí um pouco da teoria da constelação familiar, né, que quem vem primeiro, né, na hierarquia, né, ele é que comanda. Então, se nós somos criaturas, nesse processo, o mínimo que a criatura devia ser é obediente ao Criador. Porque eu não tenho a condição de criar. Então, quando o homem se atreve a tentar influir sobre a vida, tirando ou retirando as condições de vida de alguém, né, a gente está se esquecendo que nós não somos capazes de criar a vida. E se a gente não é capaz de criar a vida, a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Num processo de uma cultura judaico-cristã, nesse autoconhecimento, à medida em que eu evoluo, eu vou me entender servo.
né? O servo é aquele que trabalha, né? Ele não espera no lugar que ele está que ele seja ouvido por Deus. Porque o entendimento dele é que ele tem que ouvir a Deus e caminhar segundo aquilo que ele ouve. Posteriormente, a gente faz nesse processo, né, uma caminhada de muitas pessoas hoje já se entenderem filhos de Deus, né? Então, se eu sou filho e eu tenho um pai, o mínimo que eu tenho que ter por esse pai é respeito. Não é temor, é respeito. E é como os mandamentos falam, eu tenho que honrá-lo. E a forma de honrar o pai é ser um bom filho. É buscar fazer o que a lei manda, e o que a lei manda é a lei de amor. Mas ainda nesse processo de crescimento, nós vamos chegar num determinado momento que nós vamos nos entender que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros do Pai. Se eu sou filho, tudo que é desse Pai é meu, ou melhor, é nosso. E se eu sou herdeiro, eu tenho a obrigação de cuidar da herança. Então eu tenho que cuidar do planeta onde eu estou, eu tenho que cuidar das criaturas que estão nesse planeta, eu tenho que cuidar da humanidade que é a minha irmã, eu tenho que cuidar de mim, do meu corpo, da minha emoção, do meu espírito, eu tenho que cuidar a vida que nos é dada em abundância e que a gente desgasta no erro, desgasta na inadequação da nossa caminhada. O dia que a gente entender que nós somos herdeiros de Deus, nós vamos mudar a nossa relação com tudo que Deus coloca à nossa disposição. Esse é um processo fundamental. O segundo momento dessa caminhada é humildade. Nós precisamos aprender a ser humildes. A palavra vem de humus, de terra, de esterco, né? Humus, né? O humano é aquilo que vem do pó da terra. Ser humilde, né? Não é ser servil, não é ser um apequenamento falso da vida. A humildade é o reconhecimento, né, nesse processo dos meus limites e das minhas possibilidades. Quando eu aprendo a ser humilde, eu passo a ter uma disponibilidade interior. Uma disponibilidade, primeiro, para me melhorar. E uma disponibilidade, em segundo lugar, para contribuir, dividir aquilo que eu tenho com as pessoas que precisam dessa situação.
Mas o que acontece, né? Aquele grupo que nós levantamos, né? Ou eles não têm condições de ler esse processo de humildade, ou eles não têm a disponibilidade interior de se ver nesse lugar que Deus é grandioso e nós somos pequenos e precisamos dele crescer. E aí a relação com Deus é totalmente adoecida e essa relação adoecida adoece a criatura. Então, mais uma vez, eu lembro, no nosso trabalho, aqueles que já participaram do curso viram isso, né? Nós vamos continuar falando disso, as turmas vão ter a oportunidade da gente ir aprimorando essas informações, mas o certo é que essa relação com Deus, ela é primordial para definir os nossos processos espirituais de adoecimento. E quem é humilde, ele tem uma característica muito grande, que é gratidão. Ele aprende a ser grato, né? Ele vive nesse aprendizado, né? Nesse caminho. O próximo passo é a sabedoria, né? Que é uma busca através do sagrado. Que sabedoria não é conhecimento tecnológico, né? As características do homem sábio, elas são colocadas muito claramente por Aristóteles. Ele diz que nós, para sermos sábios, precisamos aprender algumas coisas muito importantes. Disponibilidade para servir, ter coerência na conduta e na fala, agir com igualdade entre os homens, com bondade, não aceitar a injustiça, não falar mal, não ser apressado, não ser veemente, acreditando ser dono da verdade, e suportar a vida com dignidade e graça. Nós vamos, no momento adequado, num instante adequado, mais à frente, falar especificamente sobre a sabedoria. E o quarto passo é a amorosidade, né? É o exercício, né, do amor através do homem. E as pessoas que são amorosas, elas são benevolentes, elas querem o bem das pessoas. Se eu quero o mal de alguém, eu não consegui chegar nesse lugar. As pessoas que vivem nesse espaço, elas são benemerentes, né? Elas têm méritos para o bem e elas acreditam nesse exercício da benemerência que as pessoas têm o direito de ter o bem. Elas são beneficentes, né? Elas agem com beneficência, agem pelo bem e através do bem na relação com os outros. Elas são indulgentes, elas entendem a ignorância, a fraqueza, a maldade do outro. Não é que ela concorda, ela é indulgente nesse lugar. E com esse lugar, ela é capaz de perdoar. Então, o que acontece, voltando à nossa pergunta, Deus não ouve a minha prece? Por que Deus não ouve a minha prece? Primeiro, né,
Que Deus que não ouve a minha prece? É o Deus ou é o meu Deus? O Deus que eu deposito como super-herói, um Deus que é mercador, que eu já paguei o meu sacrifício e ele não me deu a parte dele. Um Deus que eu fiz tudo certinho e ele não pode me condenar a nada de mal. O que, na verdade, que Deus é esse que não ouve a minha prece? E será que eu estou sabendo fazer a minha prece? Será que eu estou sabendo conversar com Deus? Se eu desconheço a sabedoria, a justiça divina, o amor divino, não na sua essência, mas pelo menos na ideia de que em Deus a sabedoria, a justiça e o amor são plenos, são infinitos, né? Eu vou entender que a lei ela está pronta no universo. E a minha prece, ela deve ser uma caminhada, né, para aprender a ouvir Deus. Porque certamente quando nós perguntamos por que Deus não ouve a minha prece, é porque a nossa prece, ela é só lamento. E no lugar do lamento não tem resposta, né? E muita gente acha que Deus não está te ouvindo. Então, às vezes, eu quero gritar, quero falar alto, eu grito, acreditando que Deus vai me escutar se minha voz for alta, né? E Jesus ensina que Deus vai estar conosco se eu for para o meu quarto, se eu me fechar, se eu conversar com Deus, né? E nesse caminho fazer um caminho de ouvir. E Deus tem muitas formas de nos responder. E mais, ele nos responde todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Então, nesse contexto, nesse aprendizado, Deus está. Quem está vivendo aí a pandemia e diz que já orou e Deus não respondeu a ele, eu digo que você não está escutando a resposta de Deus, né? E é isso que Humberto de Campos fala nessa frase, né? Que o homem não deveria, né, estar nesse lugar de quem pergunta, né? Senhor, ou que pede, Senhor, me responde. Mas no lugar daquele que diz que eu te escute. Talvez a gente não está sendo ouvido porque a gente não se dispôs a buscar em Deus realmente a resposta. E às vezes as respostas são tantas e a gente não as quer na nossa caminhada. Então, é importante a gente entender que tem muita gente fazendo essa pergunta e vai continuar fazendo, porque a leitura que tem de Deus é de um Deus que tem que estar à nossa disposição e nos responder no momento que a gente quer e mais do que isso, da forma que a gente deseja. Então, vamos ter o cuidado de pedir a Deus nas nossas preces que a gente aprenda a ouvi-lo. E não que Ele nos ouça e nos responda como nós queremos.
Era essa a nossa conversa. Obrigado por todo mundo. Eu queria fazer um convite. Amanhã, às 20 horas, eu estarei participando da Semana de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Brasil, que iniciou ontem, né? Certamente algumas pessoas talvez nem estejam aqui, estejam acompanhando hoje o Dr. Jairo e o Dr. Jorge Daia na semana, e será um grande aprendizado, né? Certamente. É um lançamento também do livro, do nosso livro, Psiquiatria Iluminada, coordenado pelo Dr. Carlos Durgante, pelo Dr. Paulo Dallaguiar. Esse livro, né, esse e-book, ele já está nas plataformas de e-book, vocês podem adquirir. E amanhã eu vou falar sobre o meu capítulo, e o Dr. Edson, do Rio Grande do Sul, vai falar sobre o capítulo dele. Então eu vou falar como que a gente caminhou nessa construção do capítulo sobre Diante o Desafio da Sexualidade, baseado na obra de André Luiz, e o Dr. Edson vai falar sobre vícios, sobre dependências do ponto de vista espírita, porque toda a obra é baseada na coleção de André Luiz. Então eu espero encontrá-los amanhã. Quem não se inscreveu pode procurar a plataforma, o site da AME Brasil, www.amebrasil.org.br. Então, aqueles que quiserem acompanhar, amanhã nós estaremos falando sobre sexualidade na ótica de André Luiz. Um beijo no coração de todos, boa semana, até amanhã, aqueles que puderem estar conosco. Fiquem com Deus.